Estamos em mais um episódio, Histórias que Edificam, aqui numa parceria com o Cleancast. Minha gente, a história de hoje é um caso acontecido. Um profissional na área de construção, ele era uma pessoa que ele até sabia fazer o serviço, mas ele era uma pessoa revoltada com o trabalho dele. Ele estava trabalhando, mas revoltado. Ele não tinha, assim, entendimento que ele era uma pessoa abençoada porque tinha uma profissão. Ele não tinha esse entendimento. Na cabeça dele, ele era uma pessoa um sofredor, que não tinha benefícios, que era uma pessoa que sempre foi explorada. Então, ele tinha uma revolta dentro dele muito grande. Então, o que ele fazia no trabalho dele? Ele construía casas mal feitas. Então ele fazia as coisas, em vez dele fazer com amor, ele fazia com ódio. Em vez dele construir, aplicando naquela construção tudo que ele sabia, todo o conhecimento que ele tinha, para que a pessoa que viesse a comprar a casa, a morar naquela casa, fosse abençoada. Não, o que ele fazia? Ele fazia tudo mal feito. O telhado mal feito, o encanamento mal feito, a eletricidade mal feita. Então a pessoa que adquiria aquela casa, a pessoa que fosse morar na casa que ele construiu, ia enfrentar problemas. Muitos problemas. E ele estava muito revoltado, mas aí surgiu uma esperança no coração dele. Qual a esperança que surgiu? Ele vai se aposentar. Então, ele estava construindo aquela casa e o que ele queria? Ele terminar de construir, entregar a chave para o dono da construtora e ia falar para o dono assim, olha, estou entregando a chave, eu trabalhei aqui muitos anos, eu queria pedir para o senhor um favor. Ele estava planejando fazer isso. Ele queria fazer isso. Qual que era o planejamento dele? O planejamento dele é chegar perto daquele homem e falar isso, eu vou entregar a chave aqui para o senhor, pedir para o senhor para ser a última casa que eu fiz. Queria o senhor me abençoar de eu ficar sem trabalhar agora, porque a minha aposentadoria vai sair esse ano ainda. E aí eu já vou ficar aposentado. Então, surgiu essa esperança para ele de conversar com o dono e de resolver isso daí. E de ficar livre disso daí. Então, esse era o sonho. Ele estava sonhando com isso. Ele era um homem revoltado, um homem totalmente frustrado, um homem angustiado, um homem triste, que começou a ter menos angústia, menos tristeza, menos revolta, com essa esperança do dono se quebrantar e deixar ele embora, e deixar ele até que a aposentadoria dele venha. E aí ele termina essa casa, né, daquele jeito, né, fazendo tudo mal feito, né, fazendo tudo de qualquer jeito. E quando ele termina essa casa, o que ele faz? Ele vai lá no escritório e pede para falar com o dono. Aí a secretária falou assim, olha, ele está viajando. Aí ele perguntou, que dia que ele volta? Ele volta segunda-feira. Ele ficou aguardando até segunda-feira. Com aquela esperança, ele estava com aquela esperança, não, vai dar certo. Eu trabalhei muitos anos, é possível que esse homem não vai reconhecer.
E quando chega segunda-feira, ele marca um horário, está lá, ele vai lá e entrega a chave da casa que ele fez. Tudo mal feito, né? Mas entrega. E fala para o dono assim, olha, eu planejei dessa forma aqui, ó. Essa é a última casa, quero entregar a chave para o senhor. E queria pedir para o senhor, por causa de tantos anos que eu trabalhei aqui, para o senhor me liberar, porque esse ano é o ano da minha aposentadoria, para o senhor me liberar para que eu possa descansar um pouco, que eu ando muito cansado, muito estressado, eu não estou bem, eu ia descansar um pouco até que venha a minha aposentadoria. E qual foi a surpresa dele? O dono falou assim, não. Você ainda vai construir mais uma casa. E pegou, deu a planta para ele e mostrou o endereço onde era. Nossa, na hora lá ele aceitou tudo, mas quando ele saiu da porta do escritório do dono, até ele chegar no carro dele, ele foi xingando. E aquela revolta aumentou. Foi o dobro. Ele ficou muito revoltado. Ele xingou aquele homem a noite inteira. Ele maltratou a família dele, ele maltratou os amigos dele. Ele ficou muito revoltado de ter que construir mais uma casa. Ele não queria isso. Aí ele começou aquela construção, mas ele construiu muito mal feito. E ele foi fazendo tudo mal feito, a base mal feita, o encanamento mal feito, a parte elétrica mal feita, tudo daquela casa ele fez mal feito. Colocou o telhado, e quando ele termina aquela casa, o que ele faz? Ele marca com o dono, com a secretária do dono o dia para entregar a chave. E no dia marcado ele aparece lá. E ele pega e fala assim, quando ele é atendido pelo dono, essa é a última, né? O dono falou, essa é a última. Agora você pode descansar, você pode ir e descansar e aguardar a sua aposentadoria. Inclusive, você vai ficar aguardando a sua aposentadoria sem trabalhar e remunerado. Nós vamos te pagar o teu salário, mesmo que você não esteja trabalhando mais. E vamos fazer todo o seu acerto, tudo direitinho, para você aguardar a sua aposentadoria. Ele pegou e colocou a chave em cima da mesa e saiu. Quando ele estava saindo na porta, o dono chamou ele e falou assim, volta aqui. Ele voltou. O dono falou assim, só está faltando uma coisa. Aí ele olhou para o dono e falou, o quê? Eu te dar uma coisa. Aí ele respondeu, o que o senhor vai me dar? O dono pegou a chave da casa que ele fez toda mal feita, da base até o acabamento, tudo mal feito. O dono pegou e falou, sabe essa última casa que você construiu? Ele falou, sei. Então, espero que você tenha caprichado, porque essa casa é sua. É um presente. Chamou a secretária e falou, passa a escritura dessa casa para o nome dele, porque essa casa é dele. Ele não queria nem pegar a chave. Ele ficou falando, não precisa, ficou dando um monte de desculpa, não, o senhor já me ajudou bastante, não preciso por quê? O dono falou, não é uma questão de precisão, não. Eu faço questão que você pegue. E não teve como ele escapar. Ele pegou a chave daquela casa tudo mal construída, tudo mal feita. O que a gente aprende com essa história? A gente aprende com essa história que é dando que se recebe. A gente aprende com essa história que tudo que você faz volta para você. O Senhor Jesus falou assim, dai
e vos será dado boa medida, recalcada, transbordante vos darão. O que você está fazendo para as pessoas? O que você está oferecendo para as pessoas? O que você faz pelo seu próximo? O que você faz para as pessoas? O que você faz? O que você está fazendo para as pessoas? Uma certa vez, eu fui até uma cidade e o nome dessa cidade é Araras. Eu cheguei lá nessa cidade, eu fui na praça central da cidade, né? E lá tinha vários carrinhos de pipoca. E tinha um carrinho que tinha uma fila, e os outros carrinhos não tinha fila nenhuma. Estavam sem filas. Mas tinha um carrinho que tinha fila, e eu peguei e entrei nessa fila do carrinho que tinha fila. E logo eu era o último, né? E logo eu olhei para trás, já tinha uma fila enorme atrás de mim. E os outros carrinhos vazios, e esse carrinho com uma fila muito grande. Quando chegou na minha vez, eu fiquei o tempo todo assistindo o jeito. Que era uma mulher, que ela enchia o saquinho de pipoca. Ela pegava e punha. E punha. E ela batia. E punha, e ia socando e pondo. Boa medida, recalcada. E depois, quando chegou no topo do saquinho, ela pegou e pôs uma outra, transbordante. Entregava para as pessoas. Chegou a minha vez, eu perguntei a ela. Falei, o que acontece que seu carrinho tem essa fila, todo mundo gosta da sua pipoca? Você faz muito tempo que você é pipoqueira aqui? Ela falou, não, meu pai é que era, eu sou professora, só que meu pai faleceu, eu deixei de dar aula para ficar aqui no lugar do meu pai. Mas meu pai que era, sempre foi pipoqueiro aqui. E aí uma pipoca deliciosa. Quando você estende a mão, quando você doa, quando você ajuda alguém, quando você lembra de alguém, sabe o que acontece? Você então vai ter uma atitude de doação. Você vai ter uma atitude de servir. Você vai ter uma atitude de oferecer algo para alguém. Agora entenda o que acontece. O que acontece quando você doa? O que acontece quando você ajuda alguém? Você sente algo aqui dentro de você. Sente algo aqui dentro. Sente uma alegria. Sente uma felicidade. Porque melhor coisa é dar do que receber. Quem que ensinou isso? O próprio Senhor Jesus. Porque é tão triste a gente precisar de algo. É tão triste a gente ter que pedir algo para alguém. É muito triste. É muito triste a gente ter que pedir algo para alguém. É muito triste. Mas quando você está podendo, quando você tem condições de ajudar alguém, de estender a mão, é tão bom. E sabe o que vai acontecer? Aquele bem que você está fazendo
vai voltar para você. Uma coisa importante que você não pode esquecer é que muitas pessoas elas dizem assim, eu não ajudo mais ninguém. Eu não vou fazer o bem mais para ninguém. Você pergunta para ela por quê? Eu falo, eu fiz o bem e a pessoa me prejudicou. Eu ajudei fulano e fulano me deu prejuízo. Eu me compadeci de ciclano e sabe o que ele fez? Ele fez o mal para mim. Ele me causou dores. Ele me trouxe muito sofrimento, muita tristeza. Então eu não ajudo mais ninguém. O que você precisa aprender? Faço bem sem olhar a quem. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Você me ajudou. Você não pode ficar esperando que eu vou retribuir para você. Por quê? Porque de Deus ninguém zomba. Aquilo que você plantar, você vai colher. Mas você plantou em mim, não necessariamente você vai colher de mim. Não. Você pode receber algo, colher algo de alguém que você menos está esperando. Por exemplo, você ajudou fulano de tal. Você ajudou fulano de tal. Só que ciclano de tal é que vai ajudar você. Olha só que situação. Nem sempre você vai receber algo de quem você ajudou. Nem sempre você vai colher aonde você plantou. Pastor, eu ajudei fulano de tal. Fulano de tal vai me ajudar? Olha, eu não sei. Ah, mas o que você sabe então? Eu sei que aquilo que você fez, o bem que você fez, aquela ajuda que você deu para fulano de tal, você vai ter uma colheita disso. Mas eu não sei de onde virá essa colheita. Pode ser que fulano de tal mesmo te ajude. Mas pode ser que venha de onde ou de alguém que você menos espera. É assim que funciona o plantar e o colher. É assim que funciona quando você estende a mão para alguém, quando você doa alguma coisa, quando você oferta alguma coisa. É assim que funciona. Não vai ser necessariamente colhido de onde você está esperando. Pode vir de onde você está esperando? Pode. Mas não é certo que venha de onde você está esperando. Eu não posso garantir para você que vai vir da onde você está esperando. Mas eu posso garantir, afirmar para você que vai vir. Vai vir e vai vir às vezes da onde você menos espera. Vai vir e vai ser uma bênção para a sua vida. Por quê? Porque de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem, aquilo que a mulher, aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E a colheita será gloriosa, será especial. É interessante que o Senhor Jesus ele diz: com a mesma medida você vai ser medido. Então, se você é uma pessoa que planta pouco, você vai colher pouco. Mas se você é uma pessoa que planta muito, você vai colher muito. É com a mesma medida você será medido. Não vai ter menos. Você nunca vai colher menos.
você vai colher no mínimo igual ao que você plantou. É muito forte isso. E essa questão nós precisamos aprender. Porque nós somos ensinados e educados a não dar nada a ninguém, a não ajudar. Nós temos desculpas para não ajudar. A nossa educação, o que nós aprendemos é o que é meu, o que é seu. Eu não tenho culpa que você não sabe administrar suas coisas. Eu não tenho culpa que você é uma pessoa necessitada. A culpa de você ser necessitado é sua. Mas olha o que o Senhor Jesus disse. Ele destaca que ele esteve preso e você foi visitá-lo. Mas espera um pouco. Jesus esteve preso e você foi visitá-lo? Que estranho. Mas Jesus, ele viveu há mais de 2000 anos atrás. Como é que você não era nem nascido? Não, mas ele continua. Foi toda vez que você foi visitar um preso, você foi me visitar. Olha que coisa. Olha que coisa. Mas por que a pessoa está presa? É verdade, tem pessoas inocentes que estão presas pela injustiça, porque estavam no lugar errado, na hora errada, e foram presos, e foi colocado sobre eles uma culpa que eles não devem, é verdade. Mas uma boa parte dos que estão presos estão ali porque é culpa deles. Fizeram o que não devia fazer. Foi uma escolha que eles fizeram. Mas o Senhor Jesus, ele diz assim, olha, estive preso. E se você foi me visitar, então você fez uma coisa boa. Mas olha que coisa triste, estive preso, mas não fostes me visitar. O que a gente pensa dos presos? Que ele tem que apodrecer na cadeia. Nós não queremos o bem das pessoas que fizeram mal. Nós queremos que eles sejam castigados, que eles paguem. Mas olha que Jesus fala, eu tive fome e me destes de comer. Mas aí você fala assim, mas quando que o Senhor teve fome? Quando você deu de comer a uma pessoa necessitada, você deu a mim. Quando você dá uma ajuda para alguém, você está emprestando para Deus. Olha só. Olha o nível. Olha a profundidade das coisas. As pessoas do mundo, elas não têm ideia, por elas não conhecer a palavra de Deus, o que elas estão perdendo. As pessoas do mundo, elas não têm ideia o que elas estão perdendo. Porque quando você conhece a palavra de Deus e aplica ela na sua vida, você vai alcançar coisas tremendas. Você vai alcançar coisas poderosas. Olha só. Você vai ser bem-aventurado, bem-aventurada. O que é ser bem-aventurado? O que é ser bem-aventurado? Você vai ser feliz. Você vai ser feliz. E eu quero encerrar essa palavra. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você: vale a pena você ser uma pessoa que doa. Vale a pena você ser uma pessoa que oferta. Vale a pena você ser uma pessoa que estende a mão.
que estende a mão. Vale a pena você ser uma pessoa que socorre alguém. Vale a pena. Porque quando você faz o bem, sem ficar querendo nada em troca, porque quando você faz o bem querendo receber algo em troca, vai ser frustrante se você não tiver sabedoria de Deus para entender como funciona o plantar e o colher. Vai ser frustrante para você. Mas se você conhecer a sabedoria de Deus, vai ser glorioso para você, porque você vai saber que a palavra de Deus não falha. Eu falho, você falha, mas Deus nunca falha. Deus nunca falha. Deus jamais vai falhar. Então, Ele vai retribuir a cada um segundo as suas atitudes. Ok? Eu paro por aqui. Essa palavra, esse episódio tão incrível. E eu tenho duas coisas para fazer. Primeiro, quero agradecer você que está acompanhando o Quemcast e que está aqui assistindo esse episódio, Histórias que Edificam. Eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, curtir aqui, você que está acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook, para você curtir, fazer seu comentário, para você mostrar para alguém esse episódio, esse ensinamento, essa história, e para a gente pegar e tirar lições disso, para a gente ter um aprendizado com a palavra de Deus. Isso é importante demais. Segunda coisa, eu quero te falar que está acontecendo um avivamento na nossa nação. Um mover sobrenatural de Deus está sobre a nossa nação. Nós estamos vendo aí crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas de todas as idades cantando cânticos espirituais nas ruas, estão cantando cânticos, fazendo orações. Deus está se movendo no Brasil. Então eu quero chamar você para vir participar da grande celebração de domingo, a grande noite de celebração do domingo, que acontece domingo às 18h30, 6h30 da noite. Rua Santo Antônio, 321, no centro de Jacutinga. Eu tenho também celebração de domingo à tarde, às 16h50, Rua João Pessoa, 1749, na Vila. E eu tenho também celebração de domingo na parte da manhã, domingo, 8h30 da manhã, Rua Santo Antônio, 321, no centro da cidade. Venha participar desse mover de Deus. Eterno Deus, Todo-Poderoso Pai, eu agora, meu Deus, levanto a minha mão em favor dessa pessoa. Está escrito na sua palavra que o Senhor é o Consolador. O Senhor nos ajuda, nos auxilia, o Senhor nos ampara. Meu Deus, essa pessoa que está aflita, meu Pai, traga sobre ela, Pai, a sua boa mão e ajuda ela. Essa pessoa, meu Deus, que se encontra, meu Pai, e meu Deus, sobrecarregada, eu peço o teu alívio. Essa pessoa, meu Deus, que está cansada, meu Pai, mas não é um cansaço físico, é um cansaço emocional. Refrigera a alma dela. Meu Deus, ilumina ela e ajuda ela para que ela possa sair dessa fase difícil, desse momento difícil que ela está vivendo. Eu oro, meu Deus, te pedindo, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós e não se esqueça, o milagre que você espera acontecerá.